Ora, estamos aqui na cidade de Gouveia, onde hoje se deu o pontapé de saída, digamos assim, da candidatura da CDU na sua luta para a conquista da Câmara Municipal de Gouveia. Estamos agora na possibilidade de falar com Jorge Matos, que tem uma missão bastante, digamos assim, efusiva, também bastante audaz, nesta luta que é da CDU desde sempre, a defesa dos direitos da população, direitos do povo e do desenvolvimento sustentável. Fala um bocadinho das ideias que defende para a cidade de Gouveia, para o concelho em particular também. Ok. Bom, em primeiro lugar, dizer-lhe assim, uma das razões pelas quais, a CDU de Gouveia se irá empenhar, o PCP e o Partido Ecologistas Verdes, tem a ver com o estado de abandono, de decréscimo, de atraso que se vai acumulando ao longo dos anos em Gouveia e, digamos, do ponto de vista do desenvolvimento, isso não é apenas o desenvolvimento de Gouveia, que fica, Gouveia é concelho, no sentido de concelho, não apenas da cidade, que fica lesado, mas, naturalmente, também a sua população, que, por falta de emprego, por falta de estímulos, por falta de atrativos, etc., ou envelhece aqui em Gouveia, em grande parte com pensões miseráveis, ou emigra, dentro ou fora das fronteiras nacionais, para, se for mais jovem, nomeadamente, para conseguir aquilo que Gouveia é, de facto, uma situação muito difícil no estado em que está. Portanto, a primeira razão é combater, travar, criar condições para dar um salto em Gouveia, para melhorar em Gouveia o estado de coisas, no sentido do desenvolvimento e, digamos, criando condições para um desenvolvimento. Naturalmente que há todo um leque de questões relacionadas com os serviços públicos, por exemplo, relacionadas com o turismo, relacionadas com as vias municipais e nacionais que trazem ou levam naturalmente os cidadãos, sejam moradores, sejam exteriores, turistas, a este concelho, a esta cidade, que levam à serra, usufruindo de Gouveia, daquilo que Gouveia pode passar a fornecer, a oferecer em melhor qualidade, e que agora, digamos assim, do ponto de vista do turismo, uma questão que se nota claramente, e que tem a ver com este estado em que Gouveia chegou, é de facto o esvaziamento também. O turismo não passa aqui porque aqui Gouveia pouco tem a oferecer, e já teve belas, boas condições a vários níveis, pouco tem a oferecer aos turistas que passam por aqui, passariam por aqui em direção à serra e que, na verdade, na atual situação de atraso, é outro atraso que se soma a todas as questões que decorrem deste estado de atraso do Conselho e do Conselho no seu todo, portanto, algumas freguesias. Portanto, no plano do investimento público, há que ter uma atitude, uma Câmara digna desse nome, que queira responder aos seus municípios, que queira responder às necessidades da sua terra, tem que ter perante o Poder Central, por exemplo, uma atitude reivindicativa, uma atitude de presença, digamos assim, muito, muito forte, para que um governo, e infelizmente a sucessão dos governos ao longo destes eu nem fiz as contas, mas digamos estes quase 50 anos, tem sido sempre exatamente das mesmas forças políticas que em Gouveia têm ocupado o Executivo. O PS, o PSD com ou sem CDS são atualmente mais estas forças mais, digamos, à direita do PS, mas durante os anos iniciais e durante, enfim, vários anos foi o PS. Mas as políticas destes governos, ou dos governos destes partidos, sempre tiveram em relação tiveram em relação ao desenvolvimento do interior nacional, Gouveia é uma das vítimas, uma atitude de facto que agravou as difíceis condições em que estes concelhos, em que estas regiões já estavam. E, portanto, digamos assim, nós temos que, uma Câmara, como estava a dizer, tem que ter esta visão e tem que, digamos assim, dizer aos seus cidadãos, aos seus municípios, que há muito a fazer no sentido de exigir do Poder Central condições
para que o poder local, para que a Câmara Municipal possa, na verdade, também depois dar respostas naquilo que a Gouveia precisa de forma ao seu desenvolvimento e de forma à melhoria das condições de vida dos seus moradores. Pronto, falamos do turismo, podemos falar da paisagem urbana e rural, podemos falar da habitação e do estado do edificado urbano. Enfim, quem der uma volta aqui por uma certa, não poucas infelizmente, zonas de Gouveia, verá ruínas ou casas, edifícios em estado calamitoso ou a caminhar para isso. Portanto, a necessitar também por parte de uma Câmara, que esta coisa de dizer que a habitação é grande parte do parque habitacional de propriedade privada, pois, mas as câmaras têm instrumentos para intervir no sentido de proteger, de defender o seu concelho também a este nível. Portanto, ou seja, o estado urbano, o estado da habitação que estávamos a falar e do equipamento e do parque habitacional tem também a ver com uma atitude que eu disse ainda hoje e repito, tem a ver muito com a inércia, com a desatenção, com a falta de empenhamento dos executivos que, na verdade, olham para a situação de Gouveia, não sei se com fatalidade, com uma situação de fatalidade, não há nada a fazer, ou se com algum interesse em que Gouveia deixe ainda mais, enfim, para eventualmente beneficiar outras zonas do país, aqui da zona centro, aqui da zona serra. Dependendo das suas palavras, que é preciso e é necessário e é urgente mudar de rumo. Completamente. Digamos, o rumo que tem seguido ao longo de muitos anos leva a resultados que estão à vista e que nós consideramos que são muito negativos para Gouveia e para os govienses. Como repito, seja da cidade, seja das freguesias. Nas freguesias há muito também, nomeadamente do apoio aos fregueses e aos seus órgãos, às suas órgãos de freguesia, juntas de freguesia, para que, na verdade, também, em relação a caminhos rurais, em relação a, enfim, a muitas coisas que essas localidades precisam, ter também uma atitude, na verdade, estimuladora do desenvolvimento. E, na verdade, também, pois, o apoio às competências próprias dos órgãos de freguesia, o apoio financeiro que uma Câmara pode dar, faz a diferença para que um órgão de freguesia possa agir ou para que o órgão de freguesia esteja absolutamente incapaz de agir por falta de meios que a Câmara não dispensa a esses órgãos. Ainda em relação às freguesias, há uma questão que atualmente está na mesa, digamos assim, que tem a ver com a agregação das freguesias, que foi feita por ordens da Troika há um bom par de anos e que forçosamente levaria aquilo que, em regra, em geral, naturalmente, aquilo que nós previmos e que alertámos, que, digamos assim, piorou as condições de muitas juntas, de muitas freguesias, pelo facto de ter associado juntas, aqui em Gouveia, como por todo o país. E, portanto, está-se a dar, já há uns anos para esta data, um despertar para a necessidade de voltarem as freguesias a ter os seus próprios órgãos mais próximos da freguesia, dos seus problemas, dos seus habitantes, e, portanto, este é um outro problema que também tem a ver com as freguesias. Impulsionar, apoiar, dar força e dar vigor a este movimento de desagregação de freguesias que foram, sem a consulta das populações, foram agregadas e com prejuízos para os seus moradores. Portanto, há naturalmente todo um conjunto de propostas e de ideias que temos e que naturalmente iremos concretizar mais e inserir num programa que faremos, de que entregaremos à população, de que elucidaremos a população, de que tentaremos naturalmente chamar a população para olhar para a CDU nestas eleições que terão lugar nos últimos meses deste ano, certamente, para, digamos assim, contribuírem também elas com a sua mudança de voto e a sua mudança de atitude para a tal mudança da política que Gouveia, o Conselho e as freguesias precisam. Dando mais força à CDU para que estas ideias, para que estes valores que defende a própria CDU, muito ligada à matriz popular, muito ligada à gênese da classe trabalhadora e da classe que luta pelo um futuro mais sustentável, mais coeso e mais igualitário também. Exatamente. E que tenham, através desses votos, deem lugar a eleitos da CDU
para que nos órgãos, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e órgãos de freguesia onde a CDU concorre, para que tenham, de facto, presença, para que com a sua voz levantem estes problemas, façam suas propostas, impulsionem, aliás, empurrem, mas acaba por ser um bocado a verdade, os órgãos executivos, que podem ser nossos, mas mesmo que não sejam, temos um papel e várias experiências, vários exemplos a nível nacional mostram que uma Câmara não é só o Presidente. Uma Câmara não é só o Presidente. É o Presidente e é um coletivo, para além de, naturalmente, serviços técnicos, gabinetes, etc., mas é um trabalho coletivo e, portanto, a presença da CDU, mesmo que não seja na presidência, mas é para isso, naturalmente, que não nos candidatamos, mas se não for, pode ser, na verdade, de qualquer forma, a força que faz a diferença numa gestão adormecida, desinteressada, derrotada, etc., para uma gestão atenta, interveniente e ativa.